Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Você sabe quem eu sou, meu nome é Nelson França e hoje nós começamos o nosso projeto Controle de Constitucionalidade. Um projeto inovador, um projeto diferente. Nós hoje vamos começar a nossa caminhada para esgotar o assunto chamado de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é um dos assuntos mais árduos do direito constitucional. E o pior, talvez por isso mesmo, sempre cai em prova. Sempre. Então, o que é que a gente vai fazer? Hoje, começa o nosso curso de 4 encontros. 4 encontros. Com mais material de apoio impresso que você recebeu em casa. Com mais questões, mais de 200 questões, bem mais de 200 questões, diga-se de passagem, né? Separadas por tópicos e gabaritadas. E no final de cada aula, nos 30 minutos de cada uma das 4 aulas, nós vamos, conforme prometido, fazer só questões dos tópicos vistos. Tá certo? Vamos nessa? Bem, qual foi o assunto que eu separei então? Vamos começar pelo começo. O assunto é controle, obviamente. O assunto está aqui, controle de constitucionalidade. No entanto, vamos começar pelo começo, certo? Me permita presumir que você não sabe controle de constitucionalidade. Eu sei que eu vou errar nessa presunção, é verdade. Eu sei que alguns de vocês já viram controle de constitucionalidade, já estudaram controle de constitucionalidade, já até dominam um pouco a matéria, mas eu vou nivelar a turma e depois aprofundar. Tá certo? Tá bom? Posso? Bem, começarei pelo começo, começarei pelo conceito. Deixe-me sair aqui como num passe de mágica. Vamos para controle de constitucionalidade, meus amores, no seu conceito. O que é o controle de constitucionalidade? Como eu posso conceituar controle de constitucionalidade? Está aqui, ó. Controle de constitucionalidade é nada mais nada menos, consiste em fiscalizar se uma lei, se uma norma viola ou não a Constituição Federal. Não entendi nada, Nelson? É muito simples. Controle de constitucionalidade é o exame, é a verificação. Eu vou verificar se uma lei, por exemplo, que acabou de surgir, está ou não agredindo a Constituição Federal. Controle de constitucionalidade é somente isso, é verificar se uma lei no sentido amplo, tá? Lei ou medida provisória, ou decreto legislativo, resolução, tratado internacional, não importa. A norma surgiu, eu vou ver se essa norma que acabou de surgir está ou não agredindo a Constituição Federal. Se a norma que acabou de surgir estiver agredindo a Constituição Federal, a norma cai, obviamente. Se não estiver, a norma convive pacificamente com a Constituição. Certo? Mas veja, a verificação, ou como eu coloquei no slide, né? no chroma key, a mera fiscalização, tá aqui, a mera fiscalização dessa norma, o surgimento dessa norma em relação à Constituição é o que chamamos de controle de constitucionalidade. Só isso, nada além disso. Controle de constitucionalidade é fiscalizar. Epa, Dilma produziu uma medida provisória. Essa medida provisória é coerente com a Constituição ou é agressiva à Constituição? Verificar isso é controle. Certo? Controle de constitucionalidade. Tá bom, meus amores? Tá certo? Agora, para que haja controle, 2 pressupostos precisam se fazer presentes. Quais são os pressupostos do controle de constitucionalidade? São pressupostos do controle de constitucionalidade só 2. Quais sejam? Supremacia constitucional e rigidez constitucional. Não entendi nada, Nelson. Você disse que era um curso que ia começar básico, não estou entendendo nada. Tenha calma, passou. Supremacia constitucional primeiro. Supremacia constitucional, meus amores, quer dizer que a Constituição ela está acima das demais normas. A Constituição está no topo do ordenamento jurídico.
no topo hierárquico das normas. Por isso que quando surge uma norma nova, quando surge uma lei, quando surge uma resolução do Senado, por exemplo, quando surge um tratado internacional e eu vou fazer o controle de constitucionalidade, a verificação da norma face à Constituição, se a norma estiver agredindo a Constituição Federal, quem cai? Quem cai? Quem cai? Quem cai é a norma, não a Constituição. Quem cai é a lei, não a Constituição. Por que não, Nelson? Porque a Constituição ela é suprema. Porque a Constituição está acima das demais normas, está no topo do ordenamento jurídico, no topo da pirâmide normativa. Está claro isso? Então, até agora, veja que eu falei muito pouco. Até agora, eu só estou dizendo para você que controle de constitucionalidade é o exame de adequação, a verificação, é fiscalizar se uma norma está ou não agredindo a Constituição. E se estiver, quem cai é a norma. Por quê? Porque a Constituição está acima. A Constituição ela é suprema. Primeiro pressuposto, supremacia da norma. Certo? Supremacia, desculpe, da Constituição. Lembre-se desses dois pressupostos de controle de constitucionalidade. São requisitos, são questões de prova. São pressupostos do controle de constitucionalidade: supremacia e rigidez. Supremacia quer dizer o que mesmo? Quer dizer que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Certo, meus amores? Está claro isso? A Constituição ela é suprema. A Constituição está no topo. Está no topo por dois motivos, que é bom que você saiba. A Constituição ela é suprema. Bom, primeiramente, olha para a tela cheia, ela é suprema porque sua matéria é mais importante do que as matérias das outras leis, das outras normas. A matéria é uma matéria mais importante. A matéria é uma matéria mais importante por quê, Nelson? Está aí, olha o conteúdo, deixa eu mostrar para você. O conteúdo é mais importante, porque trata da organização do Estado, acrescente aí, se preferir, nas suas anotações, organização do Estado, poderes do Estado e direitos e garantias individuais. Repito para você, meu bem, a Constituição ela é suprema por dois motivos. Está no topo da hierarquia por dois motivos. Primeiro motivo, Nelson, material. O motivo material. O conteúdo da Constituição é mais importante do que os demais. Certo? Segundo motivo é a supremacia formal. Para se mudar a Constituição Federal, meus amores, eu preciso da votação, olha só, nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. E cada uma dessas casas, tem que ter votação em 2 turnos, por 3/5 em cada turno. Não entendi. Vamos imaginar aqui ao meu lado a Câmara dos Deputados. A Câmara é essa que tem a cuiazinha olhando para cima, né? A Câmara dos Deputados é aquela casa com a cuia para cima, sempre pedindo dinheiro do povo. Aí, imaginem, Dilma fez um projeto de emenda. Constitucional. Esse projeto de emenda constitucional será votado na Câmara em um turno por 3/5. E depois na Câmara de novo, em um segundo turno, por 3/5 de todos os deputados federais. Certo? Está claro isso? Está aprovado, Nelson? Não, vai para o Senado. Vai, olha, a casinha com a cuia para baixo, sempre escondendo o dinheiro do povo. Vai para o Senado. Chegando lá no Senado, vai o quê? Vai para uma primeira votação, por 3/5 de todos os senadores. E depois vai para uma segunda votação, por 3/5 de todos os senadores. Por isso se diz que o formalismo é supremo. E ainda se diz, olha só, que a Constituição ela é rígida. Lembra do segundo pressuposto do controle de constitucionalidade? Eu vou voltar aqui o slide para você ver. O segundo pressuposto do controle de constitucionalidade é exatamente a rigidez constitucional. Sai aqui da sua frente, a rigidez constitucional. Estou ficando transparente.
A rigidez constitucional, pronto, aqui é melhor. O que é a rigidez? A Constituição pode ser emendada, mas para ser emendada precisa de um procedimento mais complexo, mais difícil, mais, eu gosto de dizer assim em sala de aula, mais dificultoso. O controle de constitucionalidade, senhoras e senhores, eu vou falar assim, para se emendar a Constituição, meus amores, eu preciso de uma votação, de um procedimento, de um formalismo mais complexo do que a mudança de uma lei. Eu preciso de quê, Nelson? Qual é a rigidez aqui? Qual é a supremacia formal e rigidez? Eu preciso da votação nas duas casas, como a lei, mas em 2 turnos para cada casa, e cada um desses turnos, 3/5. 3/5 de todos os membros. 3/5 dos deputados em um primeiro turno. 3/5 de todos os deputados em um primeiro turno. Depois vai para o Senado? Não. Vai para a Câmara de novo, a Câmara de Deputados de novo, em um segundo turno, onde eu preciso mais uma vez de 3/5. Depois eu vou para o Senado. Vou para o Senado por um quórum de 3/5 em um primeiro turno. E por fim, não aprovou ainda, um segundo turno também no Senado por 3/5. Tá certo, meus amores? Tá claro isso? Posso? Bom, vamos fazer uma questão. O nosso curso, as questões eu sei, né? As questões elas vão ficar no finalzinho, no último módulo, tá bom? Mas merece aqui uma questãozinha sobre esse ponto que estamos falando. Olha para mim, olha para a tela cheia no caso. É uma questão da VUNESP. Não será a nossa principal banca, né? Nós vamos fazer muitas questões da FCC, do CESP, da ESAF, da FGV. Mas aqui e ali vão aparecer outras bancas também, em menor quantidade. A questãozinha de hoje, a primeira questão do nosso curso, olha só, diz: é premissa para a realização do controle de constitucionalidade das leis o princípio da soberania não, razoabilidade não, legalidade não. Premissa para fazer controle é a supremacia constitucional. Supremacia à Constituição. Tá certo? A letra certa, então, é letra D, D de delícia, de abacaxi. Tá bom, meus amores? Tá certo? Veja, então, que como é que isso cai em prova? É uma questão fácil, confesso. É uma questão que não oferece muita resistência, na verdade. Mas veja que é uma questão. Ele chama aqui de premissa. É premissa do... Ele pode dizer, são pressupostos do controle. E eu quero que você tenha isso bem claro na sua mente. Quais são os pressupostos do controle de constitucionalidade? Supremacia constitucional, que foi a questão exigida, no que a questão exigiu, supremacia da Constituição, e a outra que não aparece na questão, rigidez constitucional. Tá certo? Tá claro isso? Posso? Bem, vamos então dar continuidade ao nosso curso. Saio dos pressupostos, avançando pelo conceito. Saio dos pressupostos, lembre-se, quais são os pressupostos? Supremacia e rigidez. Ela é suprema porque está no topo do ordenamento jurídico. Ela trata da matéria mais importante. E ela é rígida porque o seu conteúdo não pode ser mudado de qualquer forma. Para mudar a Constituição Federal, eu preciso de um procedimento mais difícil, complexo, dificultoso. Que procedimento é esse, Nelson? A Constituição é rígida porque ela tem que ser votada nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 em cada turno. Tá bom? Ok? Passemos então. Meus amores, continuando, saio dos pressupostos e te faço uma pergunta. Quais são as normas que sofrem controle de constitucionalidade? Veja, lá no conceito, eu vou repetir o conceito. Eu disse assim, controle de constitucionalidade é o procedimento mediante o qual vamos fiscalizar, vamos verificar, é o exame de fiscalização, de verificação de uma norma para ver se ela está ou não agredindo a Constituição. Eu vou ver se a norma está ou não agredindo a Constituição Federal. Confere? Tá certo? Vou verificar se a norma está ou não agredindo a Constituição Federal. Certo. Que norma? Uma lei?
Uma emenda constitucional? Uma medida provisória? Veja, norma aqui está no sentido amplo. Norma aqui está no sentido amplo. É uma lei no sentido amplo. Como assim, Nelson? Toda e qualquer norma que nasça da Constituição e algumas mais. No material que você recebeu, ou acredito que ainda receberá, né? A primeira aula vai chegar antes do material. Isso era previsto. Mas vai vir uma tabelinha bem bonitinha, bem coloridinha, tranquila, para que você possa estudar de forma eficiente. Porém, eu quero que você, quando estiver estudando pelo material, dê uma atenção especial. Para aqueles que só gostam de estudar escrevendo, escreva isso com uma atenção especial. Não sei se precisa escrever, vai estar no material. Mas é algo que você precisa entender e levar para o resto do nosso curso, se quiser realmente deixar controle para trás em termos de problema. Como assim, Nelson? Não entendi. Vamos lá. Quais são as normas que sofrem controle de constitucionalidade? Dá uma olhadinha aí. São as normas do artigo 59 da nossa Constituição. Só elas, Nelson? Não, tem outras. Mas as normas do artigo 59 da nossa Constituição sofrem controle de constitucionalidade. Quem são elas? Está aí na sua tela. Está aí na sua tela. Emendas à Constituição sofrem controle de constitucionalidade. Quando surge uma emenda nova, quando surge uma emenda nova, seja ela qual for, essa emenda sofre controle de constitucionalidade. Certo? Recentemente publicamos, o Brasil publicou a emenda 77, ainda esse ano. Está lá no meu site, nelsonfranca.com, está lá no meu Facebook, está lá no meu canal do YouTube, Nelson Franca. A emenda 77 mudou as regrinhas do acúmulo do serviço público para o militar. Opa, essa emenda vai sofrer ou já sofreu controle de constitucionalidade? Certamente. Nelson, se for uma lei, veja que não importa o tipo de lei. Lei complementar, lei delegada, lei ordinária, está tudo aqui, olha. Complementar, delegada, ordinária. Não importa o tipo de lei, ela sempre sofrerá controle de constitucionalidade. Medida provisória, decreto legislativo, resolução, tudo isso sofre controle de constitucionalidade. Tá bom? Tá certo? Um detalhe. Quando se fala em decreto legislativo, o decreto, a palavrinha decreto, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. O decreto ele pode ser legislativo, que é exatamente o decreto do inciso 6. O decreto legislativo, aqui embaixo da minha mão, o decreto legislativo, meus amores. Opa, medida provisória, decreto legislativo. Estou parecendo a garota do tempo, né? Você já deve ter notado que não existe nada aqui atrás de mim. Aqui atrás de mim é só uma parede verde, certo? No caso da Globo é uma parede azul, né? Eu prefiro o verde. E a garota do tempo fica dizendo assim, nuvens, blá, 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 pancadas de chuva isolada, enfim, né? Pronto, ela não está vendo nada também. É meu caso, né? Decreto legislativo, cadê o decreto? Tá aqui. Os decretos legislativos, meus amores, olha o nome, decreto legislativo é feito pelo Poder Legislativo, não é verdade? Decreto legislativo é feito pelo Poder Legislativo, beleza, ótimo, maravilha, Nelson, entendi. Mas quando eles falarem só em decreto, o decreto presidencial. Opa, decreto presidencial é feito pelo Legislativo? Não, é feito pelo presidente, não é? O decreto regulamentar é feito pelo presidente. Decreto autônomo é feito pelo presidente. Aí, atenção agora. O decreto legislativo tem força de lei. É feito pelo legislativo. Os outros decretos, o presidencial, se eles chamarem assim, o autônomo, o regulamentar, os outros decretos são atos administrativos. Note, preste atenção, os decretos legislativos sofrem controle de constitucionalidade. Os outros decretos, em regra, não. Em regra, tá? O autônomo sofre, mas eu chego lá. Em regra, não.
certo? Atos administrativos, olha o que eu vou te falar, depois eu vou abrir uma exceção, duas. Atos administrativos sofrem controle de legalidade, não sofrem controle de constitucionalidade. Tá certo? Tá claro isso? Posso? Bom, quem mais, Nelson? Resoluções. Resoluções é outra confusão. Resoluções, a tua prova vai ter que deixar claro. A resolução do Senado, ou a resolução da Câmara, ou a resolução do Congresso, se for uma resolução do Legislativo, tem força de lei. Se for uma resolução do Legislativo, tem força de lei. A resolução do Legislativo, senhoras e senhores, sofre controle de constitucionalidade. Tudo que é feito pelo Legislativo, seja lei, seja decreto legislativo, seja resolução, sofre controle de constitucionalidade, como você pode ver no artigo aqui atrás de mim, no 59. Certo? E se for ato administrativo, existem exceções, mas os atos são feitos pelo Executivo. Atos administrativos, como regra, veremos exceções, mas como regra, não sofre controle de constitucionalidade. Tá certo? Até aqui? Posso? Bom, o que mais? Só essas normas sofrem controle de constitucionalidade? Não. Além das normas do 59, todas elas sofrem controle de constitucionalidade. Além dessas normas, também sofrem controle de constitucionalidade, meus amores, olha aí, anote, os tratados internacionais. Além disso, os decretos autônomos e as resoluções do CNJ. Não entendi, vamos devagarzinho. Tratado internacional, ele entra no nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária. Mas espera aí. Pelo artigo 59, lei ordinária sofre controle de constitucionalidade? Sim ou não? Sofre. Então, o Tratado Internacional, quando entra no nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária, ele também sofre controle de constitucionalidade. Mas, Nelson, não tem aquela hipótese que o Tratado Internacional entra no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional? Tem. Mas veja, emenda constitucional, eu vou até voltar aqui para você ver, emenda constitucional sofre controle de constitucionalidade também. Se emenda constitucional sofre controle de constitucionalidade, se lei ordinária sofre controle de constitucionalidade, não importa se é emenda constitucional, não importa se o tratado entrou no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, não importa se ele entrou com status de lei ordinária, lei ordinária. Se o tratado entrou com status de lei ordinária, que é a regra, ou entrou com status de emenda à Constituição, seja qual for o caso, o tratado internacional sofrerá controle de constitucionalidade. Quando Dilma assina um tratado e ele é depois incorporado no nosso ordenamento jurídico pelo Legislativo, quando ele é incorporado pelo Legislativo, faremos uma questão sobre isso. Esse tratado, tenha ele status de emenda, tenha ele status de lei ordinária, sofrerá sempre controle de constitucionalidade. Tá certo, meus amores? Tá claro isso? Não é só tratado? Não, claro que não. Além dos tratados, vou sair aqui da frente, além dos tratados, também sofre controle de constitucionalidade os decretos autônomos e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Oi. Eu acabei de falar para você que atos administrativos não sofrem controle de constitucionalidade. Não foi? Atos administrativos não sofrem. Olha, o decreto do presidente, decreto presidencial é ato, não sofre controle. Decreto legislativo é norma. Sofre controle. A espécie normativa sofre controle. Atenção para a exceção. Atos administrativos não sofrem controle de constitucionalidade. Não sofrem. Vírgula. Salvo 2. Ai, meu Deus, Nelson. Esse salvo é que não salva.
Ai, meu Deus, Nelson, esse salvo está me perturbando. Ai, meu Deus, Nelson, os atos administrativos sofrem ou não sofrem controle de constitucionalidade? É muito fácil, tenha calma. Muito, muito, muito fácil. Quem sofre controle de constitucionalidade? As normas do 59, os tratados internacionais, os decretos autônomos, as resoluções. Acontece que decreto autônomo e resolução são atos administrativos. Tá complicando, tá complicando. Para, respira. Solta o ar. E atente para essa frase que eu vou generalizar. Posso? Atos administrativos não sofrem controle de constitucionalidade, salvo dois. Quais são os dois? Decretos autônomos e resoluções, todo lado errado, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, resoluções do CNJ. Esses dois últimos, vou sair aqui da sua frente para você enxergar melhor, esses dois últimos, decretos autônomos, destacado em amarelo, e resoluções, são atos. E apesar de serem atos, sofrem controle de constitucionalidade. Esses dois últimos, eu repito para você, meu bem, são atos administrativos, mas sofrem controle de constitucionalidade. Tá certo? Tá bom? Vamos nessa? Bom, o que mais? Eu vou resumir tudo. Olha, quem é que sofre, então, controle de constitucionalidade? Vê como vai ficar fácil. Fácil. As normas previstas no 59 sofrem controle. As normas previstas no 59 sofrem controle de constitucionalidade. Aqui do meu lado. Quais são as de 59, Nelson? Bom, emendas constitucionais, leis ordinárias, complementares, delegadas. Medida provisória, decreto legislativo, resoluções. Além das normas de 59, tratados internacionais. Além delas, decretos autônomos, que são um tipo de ato administrativo. E ainda as resoluções do CNJ. Nem botei, tá? Mas as resoluções do CNJ também é um tipo de ato administrativo. Certo? Essas normas, e somente essas normas, sofrem controle de constitucionalidade. Quem é que não sofre controle de constitucionalidade? Quero que anotem. Vai ter na sua apostila, vai estar no seu material. Mas é bom que saiba. Não sofre controle de constitucionalidade. Súmulas, tem muita questão sobre isso. Muitas questões sobre súmulas, seja vinculante do Supremo, seja não vinculante, não importa. Súmulas dos tribunais superiores ou do próprio Supremo, não importa. Não sofrem controle de constitucionalidade. Súmulas ordinárias ou súmulas vinculantes. Nenhuma delas sofre controle de constitucionalidade. Tá bom? Acordos coletivos, convenções coletivas, dissídio coletivo, nada disso sofre controle de constitucionalidade. Decretos e atos administrativos. Decretos administrativos, decreto é um ato administrativo, né? Atos administrativos em geral não sofrem controle de constitucionalidade. Não sofre controle, mas você sabe que existem dois atos administrativos que sofrem, não é? Quais são? Bom, decreto autônomo. Caiu na prova. O decreto autônomo, é decreto autônomo? Então ele sofre controle de constitucionalidade. Está aqui. E um outro ato, resoluções do CNJ. As resoluções do CNJ, na verdade, é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já disse que resoluções do CNJ sofrem controle de constitucionalidade. Eu nem concordo muito com isso, mas é como cai nas questões. Tá bom? Tá claro isso? Bom, meus amores, eu vou fazer um intervalo, vou terminar esse bloco por aqui, mas sempre com uma rápida revisão. Até agora o que vimos de maneira muito detalhada foi: controle de constitucionalidade é a fiscalização que se faz quando surge uma norma, para saber se ela é ou não constitucional, se ela é agressiva ou se ela é boazinha com a Constituição. Só existe controle de constitucionalidade nos países que têm dois pressupostos, dois requisitos. Quais são os requisitos ou pressupostos?
rigidez constitucional, supremacia constitucional. Algumas normas sofrem controle de constitucionalidade. Quais? As do meu canto direito. No seu caso aí, você está me vendo do seu lado esquerdo, não é? As normas em amarelo aqui, quais são? As normas do 59, eu repito para você, meu bem, emendas constitucionais, leis ordinárias, complementares ou delegadas. Medida provisória, decreto legislativo e resolução. Além disso, tratados internacionais, decretos autônomos e resoluções do CNJ. Certo? Nelson, qual é a diferença de resolução do CNJ para resolução, simplesmente resolução do Senado? Veja, CNJ é poder judiciário. A resolução que sofre controle de constitucionalidade do 59 é espécie normativa com força de lei, feita pelo legislativo. E encerrei esse bloco dizendo que não sofre controle. Súmulas, vinculantes ou não vinculantes. Acordos coletivos, convenções coletivas, dissídios coletivos, atos administrativos em geral, salvo decretos autônomos e resoluções. E, olha a última, normas do poder constituinte originário. Essa turma foi privilegiada, vocês vão, e somente vocês vão receber as aulas, uma aula extra só para poder constituinte. Mas lá em poder constituinte originário, eu ensinarei para vocês, eu digo sempre que o poder constituinte originário é o poder que se tem de criar uma nova Constituição. Fabricar uma nova Constituição. Pois bem, o poder de se fabricar uma nova Constituição, atente para esse detalhe, não sofre controle de constitucionalidade. Tá certo? Vou ficar por aqui, volto no próximo bloco. Beijo no coração, a gente se vê. Sai daí, né?